Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está aí do outro lado também. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus, para nós juntos aprendermos desse Deus maravilhoso, né, meu bem? Que tem feito tanto por nós, tem sido o nosso socorro bem presente na tribulação, né? Para nós começar o nosso dia, convido você aí de casa e todos aqui na escola para nós nos ajoelharmos e falarmos com o nosso Deus. Querido e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós te rendemos louvores e honras e glórias, pois é merecedor de tudo isso. Amém, Jesus. Nesse momento queremos entregar nossa vida e a vida dos nossos queridos que estão assistindo, acompanhando conosco pelo YouTube essa mensagem desta manhã, este culto de adoração ao teu nome. Que possamos todos estar com o Espírito pronto para receber tudo que tu te é enviado do céu para nós, Pai. Que possamos assimilar o teu conhecimento, a tua graça, o teu querer para nossas vidas. Nos dá poder do céu para viver a vida que honra e glorifica o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos louvar o nome do nosso Deus maravilhoso, que é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos cantar nesse momento? Vamos. E já que nós estamos numa manhã, uma bela manhã, vamos cantar dessa manhã que nós estamos vivendo. E muito em breve será amanhã no nosso coração, quando o nosso Senhor voltar para nos buscar, né? Vamos cantar agora qual hino? O hino 226. É amanhã no coração.
Louvado seja Deus, que todos os dias seja manhã, nos nossos corações, né? Possa ser manhã. Que bom que a gente pode estar em contato com Deus, ouvindo esses hinos e nos inspirando a cada dia mais a seguir o nosso Deus. E nesse momento, para nós gravar a palavra do Senhor, nós vamos recitar o verso do dia. Pegue sua Bíblia aí agora e vamos abrir lá em 2 Coríntios 13, verso 5. Vamos no 3? 1, 2, 3. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Amém. Louvado seja Deus. E nós queremos fazer um convite também para você que está aí do outro lado, né, meu amor? Sim. Queremos convidar você a participar do canal, a se inscrever se você ainda não se inscreveu, curte o vídeo, compartilha com todas aquelas pessoas que você tem desejo de ver no céu, não é mesmo? E não somente aquelas que você ama, mas todas as pessoas que você tiver a oportunidade, compartilhe o vídeo. E nós também queremos fazer um convite, um chamado para você que seja um missionário, assim como nós. As famílias podem ser missionárias, nós estamos aqui em família, né? E muitos outros também, solteiros, enfim, você pode ser um missionário nessa causa de Deus. O nosso rei está muito perto de voltar. E se é amanhã no seu coração, assim como é no nosso, seja um missionário. Faça parte desse time que está levando a mensagem do Salvador para muitos corações que estão necessitados, né? Que estão precisando de uma palavra, de um consolo, que precisam de um Salvador realmente, né? Amém. Amém. Essa parte desse exército, né? Fique agora com isso tudo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia ao lado do Senhor. Olá, bom dia de novo. Como você passou de ontem para hoje? Tudo bem? Tudo certinho? Tá contente, animado? Espero que em nome de Jesus a sua vida esteja sendo um poder nas mãos do Senhor. Se ontem nós oramos para que nos tornássemos evangelistas, para que Deus nos fizesse obreiros seus, mensageiros seus, participantes da glória divina e do trabalho confiado a Jesus, com certeza você já está diferente de ontem. Vamos ajoelhar pedindo a Deus que nos ajude hoje, porque o nosso assunto de hoje é muito bonito. Vamos juntos? Vamos lá. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome por esse ensino tão bonito que o Senhor espera que seus filhos tenham, que os seus filhos compreendam. Abençoa-nos agora com Teu Espírito Santo para entender a Tua vontade. Realiza a Tua obra em nós e ao orar com os meus irmãos de casa, que eles possam receber o Teu Espírito, iluminação no coração e na alma para entender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá, vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que nós tenhamos a oportunidade de aprender direitinho, não é? Nós estamos estudando a situação do povo de Israel, abre lá em Jeremias, capítulo 43 e 44 e 45, onde o Senhor Deus usou Jeremias de várias maneiras para que ele falasse ao povo, o povo recalcitrante fazendo a sua vontade. E o pior é que hoje o Senhor Deus vem dizendo com uma dor muito grande,
do seu desagrado para com a idolatria do povo. Eu fiquei com o coração na mão, do jeito que o Senhor Deus diz assim, olha, verso 44, verso 4. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando para vos dizer, ora, não façais desta coisa abominável que eu aborreço. Qual era esta coisa abominável que Deus aborrecia? Idolatria. Gente, eu não sei porque eu nasci adventista, nunca entrei em contato com esse tipo de situação, nunca adorei, nunca me ajoelhei na frente de ídolo algum, mas para mim é muito difícil entender como alguém que conhece tão bem as verdades a respeito do nosso Deus, como o povo de Israel conhecia, tiveram coragem de se envolver em um negócio tão sério diante de Deus, que era a idolatria, e é assim que eles fizeram. Olha o que o Senhor Deus diz aqui no verso 7, agora sim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, porque fazeis tão grande mal contra vós mesmos, eliminando o homem e a mulher, a criança e o que mama no meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum? Por que me provocais a ira com as obras das vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde entrastes para morar? Vós mesmos vos desarraigareis e vos tornareis objeto de desprezo e de opróbio entre todas as nações da terra. Esquecestes já as maldades dos vossos pais? Como Deus fala, ele diz, vocês estão percebendo o que é que vocês estão fazendo? Vocês têm noção que vocês estão trazendo um mal tremendo sobre vocês mesmos. Vocês estão trazendo dificuldade sobre vocês. É isso que Deus está dizendo. Eu não sei se você sabe que quando Deus nos pede para não fazer alguma coisa, não é porque ele vai ser prejudicado se nós fizermos. Ele pede exatamente porque o prejuízo é para nós. Ele está nos alertando e pedindo, não faz isso, não faz isto. Você, ao fazer isso, você vai ter que ser deixado aos cuidados do próprio ídolo que você adora. Isso é terrível. Decidiram pela idolatria. O povo de Israel decidiu-se pela idolatria. Que coisa terrível. Olha o que o Senhor Deus disse no 44, verso 21. Não se lembrou o Senhor e não lhe veio à mente o incenso que queimastes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos pais, vossos reis e vossos oficiais, como também o povo da terra? Aí pula um verso aqui. Porque queimastes incenso e pecaste contra o Senhor, e não obedecestes a voz do Senhor, e na sua lei, nos seus testemunhos não andastes, aconteceu-vos este mal, como vês hoje em dia. Irmãos, não adianta. Tudo que fazemos contra o que Deus pede, estamos atraindo misérias para a nossa vida. Não existe fazer alguma coisa errada e permanecer bem. Não existe essa possibilidade. Por quê? Quando fazemos uma coisa errada, estamos atraindo demônios. E os demônios têm legalidade pela coisa errada que fazemos de atormentar nossa vida, de judiar nossa vida, exatamente naquele ponto em que está sendo dado brecha e abertura para ele. Toda vez que temos um problema numa área, por exemplo, eu estou com um problema financeiro, eu tenho que analisar se por acaso eu não fiz alguma coisa financeiramente que atraiu demônios para me trazer problemas. Se eu estou com um problema amoroso, eu tenho que ver se em alguma coisa eu fiz, eu agi, eu abri portas para que eu tivesse esse incômodo dentro da minha vida amorosa. Você tem que pensar sobre isso. E aqui o povo de Israel estava sem Deus, porque eles estavam escolhendo um Deus de pedra, de barro. Estavam seguindo aquilo que tinham aprendido no Egito, estavam vivendo a desgraça que eles tinham aprendido com as outras nações idólatras. Então veio uma palavra do Senhor a Baruque, aqui no capítulo 45. Palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Depois que Baruque escreveu num livro as palavras ditadas por Jeremias. Assim diz o Senhor. Olhe bem. Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim, acrescentou o Senhor, tristeza, minha dor, estou cansada do meu gemido e não acho descanso. Isso lhes dirá, assim diz o Senhor, derribarei o que edifiquei e arrancarei o que plantei. E isso em toda a terra. Agora vem o principal. Procuras tu grandezas? Não as busque, pois eu trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a ti darei a tua alma por despojo em todos os lugares por onde fores. Irmãos, deixa eu comentar uma coisa com vocês que eu tenho pensado muito nessa minha caminhada cristã. Eu tenho parado para imaginar e pensar a respeito dessa parte que é da minha vida e a parte do povo de Deus.
Nunca o povo de Israel ficou sem auxílio, nunca ficou sem um profeta, nunca o Senhor Deus nos deixou sozinhos a crer no que quer que quiséssemos crer. Somos um povo distinto, onde o Senhor Deus tem mensagens para nós até o final dos tempos. Saiamos da nossa idolatria, corramos atrás do nosso Deus, vamos pedir perdão a Ele, para que a gente não venha cometer as mesmas misérias e desgraças que o povo de Israel cometeu no passado. Os evangelistas então tinham voltado. Olha o que o Senhor Deus tem aqui para nós no capítulo 38 do Desejado de Todas as Nações. É um dos livros que eu mais gosto. E a mensagem de hoje está em Marcos capítulo 6, 30 a 56. Segue comigo para que você encha seu coração vendo isso também. Os discípulos tinham ido. Lembra que ontem nós estudamos que o Senhor tinha enviado eles de 2 em 2, de casa em casa, primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois eles deveriam ir até os confins da terra, levando a mensagem do Senhor. Mas eles voltavam. Quando eles voltaram, estavam repartindo com Jesus o que tinha acontecido, contando suas decepções, falando de suas vitórias e comentando aonde tinham errado e pedido a Jesus: Senhor, me ajude, nós precisamos melhorar. Como é bom perguntar e pedir ajuda. No entanto, Jesus, nessa hora, notou que eles necessitavam de muitas instruções. Viu também que se haviam fadigado em seus labores e necessitavam repousar. Onde estavam, porém, não lhe era possível o necessário sossego, pois haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O povo aglomerava-se após Jesus, ansioso para ser cuidado e ouvir-lhe a palavra. Muitos sentiam-se atraídos por ele, pois lhe parecia a fonte de todas as suas bênçãos. Muitos dos que estão se apinhando em torno de Cristo para receber a preciosa graça da saúde, aceitaram-no depois como seu Salvador. Mas os discípulos agora precisavam de um local, um retiro, um espaço, de um lugar solitário para descansar. Vinde à parte e repousai um pouco, era a instrução de Jesus. Como eu acho bonito isso. Vem cá, vamos lá, vamos descansar um pouquinho. E como é que foi esse descanso que Jesus levou os discípulos? Gente, imagine comer com Jesus, dormir com Jesus, tirar férias com Jesus, passar um tempo com o Senhor da Glória, conversar com Ele sobre as coisas que nos passam no coração, que estão envolvendo a nossa vida. Como é isso? Andar com Jesus, viver com Jesus, isso tem me feito pensar muito. Jesus era todo cheio de ternura, né? E ele falava com compaixão a todos os que se aproximavam a ele. Mas aos discípulos, ele trazia para mais perto de si, ia para um lugar quietinhos. E ali ficavam conversando em descanso sobre as coisas que tinham se passado e como revigorar o coração. Diz que as palavras de Jesus revigoravam o corpo, revigoravam a mente, traziam lucidez. Nossa, que coisa fantástica, né? Traziam lucidez novamente. Por esta ocasião, sempre eu havia me perguntado que quando Jesus mandou os discípulos, aonde ele ficou e o que ficou fazendo? Jesus mandou os discípulos irem, vão, e ele fez o quê? Agora encha seu coração. Olha o que Jesus fez enquanto os discípulos estavam fora. Ó. Enquanto os discípulos haviam estado ausentes em sua viagem missionária, Jesus visitara outras cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino. Eu posso imaginar Jesus acordando de manhã sem ninguém junto, e ele saindo em busca do lugar para trabalhar. Quem era seu companheiro? Os anjos que o acompanhavam e o Espírito Santo. Foi mais ou menos por esse tempo que ele recebeu a notícia da morte de João Batista. Irmãos, que coisa tremenda, né? Os discípulos de João Batista que tinham tido ciúme de Jesus, agora estavam pegando o corpo do Batista e levando o corpo para ser enterrado, o resto que sobrou, né? Que a gente sabe que a morte trágica que foi. E esses discípulos de João, meus irmãos, eles agora morto estava o seu mestre, anelando eles consolo em sua grande dor e guia quanto à sua obra futura, foram ter com Jesus, unindo-se aos seus discípulos, olha só, e também aos seus interesses. E também necessitavam de um período de sossego para comunhão com o Salvador. Então, quantos estavam? Os discípulos de Jesus e agora os discípulos de João também vieram ter com Jesus, pedindo alívio ao coração e um momento de descanso, né? Seu líder estava morto. Mas não sabiam eles e nem tinham entendido ainda que o maior líder, o líder de João estava ali, né? Aquele que tinha criado a João. Eu acho isso tremendo.
Agora, aonde eles foram descansar? Qual era o lugar? Olha bem, próximo a Betsaida, na extremidade norte do lago, havia um lugar solitário, então embelezado pelo verdor da primavera. Que lugar foi? Um lugar solitário para descansar, um lugar tranquilo, sem muito barulho. Mas o que faziam lá durante o tempo de descanso? O tempo que passavam afastados não foi consagrado à busca de prazer. Falavam entre si a respeito da obra de Deus e da possibilidade de torná-la mais eficiente. Os discípulos tinham estado com Cristo e podiam compreendê-lo. Para eles, não precisava o mestre falar em parábolas. Ele lhes corrigia os erros, esclarecia quanto à devida maneira de se aproximarem do povo, abria-lhe mais plenamente a eles os tesouros celestes e a verdade divina. Eram revigorados pelo poder divino e animados de esperança e de coragem. Que coisa linda, né? E Jesus ensinou também a pedir obreiros. Irmãos, eis aqui uma coisa que eu vivo pedindo ao exército celeste. Senhor Deus, na sua misericórdia, me mande obreiros, me mande gente convertida mesmo para o teu trabalho, que não se importem em sofrer, que não se importem de sair de 2 em 2, que não se importem em ter uma casa, que não se importem em ter alguns bens, que entendam que os bens e a casa deles está no céu, que aqui é o local de terminar a obra do Senhor. Eu tenho pedido também, o Senhor Deus disse, rogai pois ao Senhor da seara que mande os ceifeiros para a seara. Eu acho isso lindo, lindo, lindo. E o Senhor Deus nos ensina que não é sábio ficar sempre em tensão pelo trabalho, né? E agitação. Mesmo em atender às necessidades espirituais dos homens, não se precisa fazer isso com correria. É preciso tirar tempo para descansar. Isso é muito importante. Muitas vezes é pura presunção nossa. Achar que vamos resolver todos os problemas da obra de Deus com o nosso trabalho, com o nosso esforço infatigável, sem parar nunca. O Senhor Deus ensina, você precisa descansar. E você sabia que Jesus tirava até Ele mesmo muitas horas sozinho, solitário? Jesus parava e orava, tirava noites inteiras em oração solitária. Nenhuma outra vida foi tão assoberbada como a de Jesus. De trabalhos, de responsabilidades, como a que Jesus possuía. Todavia, quantas vezes ele estava em oração constante. Quão constante sua comunhão com o Pai. Repetidamente na história de sua vida terrestre se encontrava registros como estes. E levantando-se de manhã, ainda muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Irmãos, aqui na Escola de Profetas nós ensinamos assim aos alunos, que eles tirem tempo na madrugada, que se acorda antes do sol nascer, para manter ali diante de Deus aquela beleza, da grandiosidade do trabalho do Senhor. Jesus então se retirava para os desertos e ali orava. E aconteceu que subia naqueles dias ao monte e ali orava. Numa vida toda dedicada ao bem dos outros, o Salvador achou necessário afastar-se dos lugares movimentados da multidão que o acompanhava dia a dia e tirar um tempo de descanso. Você acha que você precisa disso também? Você não acha que isso é muito sério? Só que infelizmente nós aprendemos outro jeito de descansar. A maior parte das pessoas descansam no meio de um monte de gente, na bagunça, no barulho, e voltam cansados do mesmo jeito. É locais de descanso, disse o Senhor, né? Olha só, e agora eu vou te mostrar o conteúdo da oração de Jesus. Você gostaria de saber o que ele passava, o que ele falava? O que era que ele falava enquanto orava? Em Cristo, olha aqui que bonita. O grito da raça humana chegava até o Pai de infinita piedade. Como homem, suplicava ao trono de Deus, até que sua humanidade fosse de tal modo carregada com a corrente celestial, que pudesse estabelecer ligação entre a humanidade e a divindade. Mediante contínua comunhão, recebia a vida de Deus, de maneira a poder comunicar vida ao mundo. Sua experiência, então, deve ser a nossa. Qual era o conteúdo da oração de Jesus? Ele orava, até que morresse todo eu e ficasse só a divindade diante do Senhor, só Ele com o Pai. Eu acho isso tremendo. Vinde aqui à parte, convida-nos ainda ao Salvador. Vinde à parte, diz o Senhor. Dessemos nós ouvidos às suas palavras e seríamos mais fortes e mais úteis. Gente, que coisa linda! Eu quero isso para a minha vida, você quer? Eu quero, eu preciso muito disso. Isso aqui é para mim, que trabalho demais, muito, muito. Em todos quantos se acham sob a direção de Deus, deve-se ver uma vida que não se harmonize com o mundo,
seus costumes ou práticas. E todos têm que ter experiência pessoal na obtenção do conhecimento da vontade divina. Precisamos ouvir individualmente sua voz a nos falar no coração. Quando todas as outras vozes silenciarem e em sossego esperarmos perante ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. E ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ai, que coisa linda. Irmãos, cada vez que eu leio uma coisa dessa, me enche o coração. Eu fico impressionada de ver como nosso Deus, além de ser cuidadoso, muito sábio, ele dirige as palavras de maneira que nosso coração ferve. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vinde à parte, repousai um pouco. Repouse das fadigas, das misérias, me entregue na mão. Deus não se cansa, nem se fadiga. Quero orar com você. Amanhã nós vamos estudar Dai-lhes voz de comer. Lindo, 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 capítulo 39. Estamos juntos na batalha. Não cesse, não pare. Corre lá no nosso canal, coloca lá, você que ainda não é membro do canal, inscreva-se no canal. Isso é importante demais para você. Passe para outras pessoas, fale para as outras pessoas, ensine as outras pessoas. Faça um trabalho missionário através dessa maneira que nós estamos estudando toda manhã. Vamos orar juntos agora? Vou orar com você. Quero que Deus lhe abençoe. Quero oferecer diante de Deus a sua vida. Vamos lá? Amado Senhor, glorioso Deus, obrigada por nos ensinar também esta parte da vida. O momento do sossego e do descanso. Não em brincadeiras, em burburinho, em corrida para lá e para cá, mas diante da tua presença, que é a única que nos traz paz completa. Abençoe essa pessoa que está em casa, Senhor. Levante as suas mãos e abençoe essa pessoa agora, na glória de Jesus e no poder de Jesus. Converta-nos todos para o teu serviço, em nome de Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe você e até amanhã.